Oi, crianças! Vamos agora para mais uma aula de matemática, ok? Você vai abrir seu livro aí na página 92 e agora nós vamos falar sobre medidas e grandezas. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é uma medida? Você sabe o que é uma grandeza? Nós vamos descobrir agora. Neste capítulo você vai estudar medidas e descobrir que elas são usadas em várias situações da nossa vida, ok? Nos exames de rotina, o médico geralmente mede a nossa altura, peso, temperatura. Você acha que somente o médico pode verificar peso, altura e temperatura? Então pensa aí e responde. Como podemos medir a altura, o peso e a temperatura de algo ou de alguém? Então você vai responder aqui no nosso Conversa Vem. Você lembra o que é medir? Então nós temos aqui a conversinha, ó. Medir é comparar grandezas da mesma natureza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. E para medir, utilizamos instrumentos de medida. Que instrumentos são esses? Pode ser um relógio, uma balança, uma fita métrica, um termômetro, aqueles copos de receita para medida. Então nós vamos ver agora o que são as grandezas, ok? Então nós temos aqui, ó, no nosso quadrinho, o que vem a ser as grandezas. Então as grandezas são aqui, ó, a capacidade, temos a grandeza de capacidade, de massa, de temperatura, de tempo e de comprimento. E nós temos aqui a medida de cada uma delas. Ou seja, para medir a capacidade, quanto que cabe dentro de alguma coisa, nós podemos usar o litro, representado aqui pela letra L. Então, toda vez que você vê aqui esse Lzinho, por exemplo, você comprar um refrigerante. Aí você vai olhar lá no rótulo dele, naquele papelzinho, tá dizendo lá, isso aqui, ó. Às vezes está escrito o litro, mas às vezes tem só esse Lzinho. Se você ver só esse Lzinho, você já vai saber que ali dentro daquela garrafa tem 1 litro de refrigerante, ok? E aqui, ó, por exemplo, ml. Você vai tomar um medicamento em líquido, aí o médico prescreve lá, tomar 5 ml. Então você vai olhar lá no copinho, porque é uma medida menor. Aí vai ter o 2,5, o 5, o 10. Então, nós temos aqui a medida de capacidade, o litro e o ml, ok? Medida de massa. O que é massa? A massa é a mesma coisa que nós chamamos de peso, por exemplo. Então nós temos aqui, ó, a grama, o quilograma, temos também a tonelada, a tonelada é o maior de todos. Então a grama, por exemplo, você vai no supermercado. Eu quero 500 gramas de queijo. Ok? Então, menos de 1 quilo, você vai chamar de gramas. De 1 quilo para frente, vai ser quilograma. Ok? Então, grama representado pelo G e quilograma pelo KG. Essa é a nossa medida para a grandeza de massa. Ok? Vamos aqui para a temperatura. Temperatura, seja ela de alimento, seja ela do nosso corpo, seja ela do ambiente, Estamos falando de temperatura. A medida de temperatura mais utilizada é esse Czinho aqui. Vocês sabem o que significa esse C? Ele significa graus Celsius, que é a temperatura mais comum. Mas nós temos também outros tipos de medida de temperatura. E esse daí eu vou deixar um pequeno desafio para vocês pesquisarem e me mandar lá no grupo. Eu vou ficar esperando. Pelo menos mais 2 medidas de temperatura, tá? Você vai pesquisar e vai me mandar lá para a tia, ok? Vamos aqui para a nossa medida de tempo,
É para a nossa medida de tempo. É o que tem mais opções aqui, ó. Nós podemos medir o tempo através de horas, de minutos, de segundos. Para isso nós utilizamos o quê? O relógio, não é verdade? Mas nós também podemos medir através de dia, de mês e de ano. Para isso nós utilizamos o quê? O calendário, ok? E a nossa última grandeza é o comprimento, o tamanho das coisas. E para isso nós utilizamos aqui, ó, metros, representado pela letra M, centímetros pelo cm, e esse último aqui, ó, que é o menor de todos, milímetros, ok? Então, se eu juntar 1000 milímetros, eu formo 1 centímetro. Se eu juntar 100 centímetros, eu formo 1 metro, ok? Então, essa é a nossa medida de comprimento. Nós podemos encaixar aqui também o quilômetro. Se eu juntar 1000 metros, eu formo 1 quilômetro, ok? Então, essas são as nossas grandezas: capacidade, massa, temperatura, tempo e comprimento. Capacidade, você pode medir tem uns recipientes que eles são próprios, né? Eles já vêm as marquinhas lá para você medir aqui capacidade. Para medir massa, um exemplo, a balança. Para medir temperatura, um exemplo, termômetro, que eu já citei. Para medir o tempo, relógio, calendário. E para medir o comprimento, a trena, a fita métrica, a régua, todos podem ser utilizados para medir o comprimento. E esse é o nosso conteúdo. Agora nós vamos para o nosso Mão na Massa e a tia vai ficar aqui aguardando você. Se você tiver uma dúvida, me manda no grupo. Lembra do nosso desafio, que eu quero ver aqui, ó, mais 2 medidas de temperatura, ok? Eu vou ficar esperando em off lá no nosso grupo. E tchau, tchau e até a próxima.